E aí, pessoal, tudo bem? Na live de hoje você vai ouvir falar sobre casais inteligentes crescem juntos. Tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado por esse assunto. Continue vendo esse vídeo até o final. Então, pessoal, tudo bem? Essa live que a gente está fazendo hoje, ela não vai ficar gravada, tá bom? Mas talvez posteriormente a gente possa estar colocando em algum lugar no YouTube e aí vocês vão poder estar assistindo novamente. Mas a gente pensando, conversando com algumas estratégias, a gente decidiu não colocar nesse momento mais as lives gravadas, tá bom? Deixa eu só ver aqui, fazer um teste. Ah, beleza. Magda, faz um teste para mim, por favor, da caixinha de pergunta, só para eu já fazer um teste aqui para poder pedir o pessoal, se o pessoal tiver alguma dúvida, o pessoal pode deixar lá na caixinha de pergunta também. Ah, tá, beleza. Vi aqui, se a pessoa colocar, deixa eu fazer um teste. Tá ok, beleza. Então, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, falando para vocês, hoje a gente vai falar sobre casais inteligentes, eles crescem juntos, tá bom? Tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado com esse assunto. Então, se você quiser, já convide um amigo para poder estar participando com a gente desse momento, para ele pode mandar um aviãozinho aqui para ele e para chamar ele para ele poder participar, porque eu tenho certeza que também outras pessoas vão ser muito abençoadas, vão ouvir aqui assuntos que dificilmente você vai escutar em outro lugar. Vai ser algo bem prático, algo que a gente tem vivido, não são coisas que a gente somente teóricas, né, que a gente decorou aqui para falar, são coisas que a gente vive e tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. Já vou estar chamando a Magda aqui, enquanto a gente, para a gente continuar. Oi, Oi, tudo bem? Em quanto tempo? tudo bem com você, querido? Tudo bem. Em quanto tempo a gente se fala, hein? É verdade, saudade. Saudade de você também. Já tem uma galera aí com a gente, né? Oi, pessoal, boa noite. Larissa já tá aí. As duas Larissa, né? Daiane, Vaninha, Vaninha. Tem uma Cadu, galera top aí com a gente. Cadu, Carlos sempre com a gente Nath. participando. Natália, isso daí. Tem uma Oi. galera muito presente aí com a gente. Então, pessoal, a gente vai continuar, vai dar andamento na live aqui, vai falar sobre assuntos relacionados a casais inteligentes. Eles crescem juntos, né? E conforme a gente for aqui falando, eu acredito que a live, o mais legal dela é quando as pessoas comentam, as pessoas estão aqui interagindo, porque às vezes se for somente para eu estar falando e a Magda aqui e não ter nenhum envolvimento, nenhum bate-papo, nenhuma pergunta, nenhuma interação, não faz muito sentido. Às vezes a gente poderia até melhorar, né? Fazer um vídeo, editar para sair bonitinho e mandar colocar lá no Instagram para ficar melhor, né? E mais a gente quer estar aqui nesse momento para poder bater um papo com você, trocar uma ideia. Então, se você ouviu alguma coisa aqui que chamou a sua atenção, pode escrever aí no comentário. Se surgiu alguma dúvida, pode colocar também. Se você quiser estar comentando algo que a gente falou, alguma chave, entendeu, que a gente falou, algo que te interessou, até para outras pessoas que às vezes estão chegando no momento poderem ler, acompanhar também junto com a gente. Não é isso? É isso, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Eu quero explicar por que que a gente tá separado na live, por que que eu tô com o meu perfil, o Léo com o dele, mas é para que a gente possa alcançar tanto os meus seguidores quanto os dele, né? Porque a gente acredita que tudo que a gente vai falar aqui é muito relevante, vai abençoar vidas, então a gente quer atingir o máximo de pessoas. Léo, a sua cabeça tá cortando um pouquinho aqui. Não sei se pro pessoal também tá. Ou levando um pouquinho. E Aí. aí, tá bom? Aham. Natália também me avisou aqui, acho que agora foi. Ainda tá cortando um pouquinho, mas já tá dando pra ver seu rosto. Ah, é? Mas não tava nem dando para ver o rosto. Tava cortando aqui, ó. Aí, Isso é melhorou. Samsung, já tem que comprar É, um iPhone também. pois é. Tá melhor agora? Tá legal? Tá bem enquadrado? Tá cortando só o seu tupete, mas acho que tá bom. Tá bom então. Então, beleza. Isso. Então, quer falar alguma coisa primeiro? Não, pode falar. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse assunto.
E assim, antes da gente entrar, a Magda vai estar falando um pouco aí, contando rapidamente a nossa história, para vocês poderem entender. A gente entende como casais que são inteligentes, eles crescem juntos. Quando a gente fala de crescer, obviamente que a gente também fala sobre dinheiro, sobre finanças. E é legal que a gente deixou, né, Magda, uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e várias pessoas comentaram o que elas queriam ouvir aqui, algumas dúvidas, e a maioria delas era sobre finanças. E eu vejo que isso realmente é uma deficiência da maioria das pessoas, porque, infelizmente, a gente não aprende nada sobre gestão financeira na escola. Né? E, infelizmente, às vezes também a maioria dos nossos pais também não aprenderam e não tem como passar. E às vezes a gente tem que tomar muita pancada da vida para poder aprender. Isso quando a gente consegue aprender, né? E não vive sempre ali o mesmo erro e acaba entrando num problema muito grande, dificuldades financeiras. Eu estava lendo que mais de 40% dos divórcios, de briga de casais, são relacionados à vida financeira. Então, é muito válido as perguntas que foram feitas, que a gente vai trocar uma ideia aqui, que vai conversar, vou estar colocando depois na tela, para a gente poder trocar essa ideia. Então, o crescer junto é na vida financeira, sim, mas eu acredito que, como um casal, a gente tem que crescer em todas as áreas juntos, um ajudando o outro, sabe? Porque não é somente você, sempre será, depois que você casar, nós. Então, você está sempre auxiliando a outra pessoa também na vida financeira dela, nas emoções, na vida estudantil, na vida da saúde da pessoa, e a gente vai estar abordando alguns desses pontos. Então, é importante que quando, a partir do momento que você se une a uma pessoa, sempre será nós, independente da área que nós estejamos falando aqui. Porque tudo que atinge uma pessoa vai atingir você. Ah, Léo, mas o que eu tenho a ver com a saúde da minha esposa? Cara, totalmente ligado, porque se você não ajuda ela a cuidar da saúde, às vezes você vê que a pessoa ela está com uma pendência na vida, ela não está fazendo os exames corretamente, não está se alimentando bem, não está fazendo exercício físico, e você se omite a conversar isso com a pessoa e ajudar, essa pessoa está muito propícia a ter uma doença lá na frente e você vai pagar por isso também, de ver uma pessoa próxima, de você tão amada, mais próxima, sofrendo por aquilo, e com certeza também vai atingir sua área financeira, vai atingir suas emoções, as emoções das pessoas, e olha o transtorno que isso causa só porque você se omitiu a não ajudar a pessoa a crescer numa área que você acreditava que não fazia parte do seu escopo de responsabilidade, não sei se a gente pode dizer assim, poder tratar isso com a pessoa que está ao seu lado. Então, a gente vai abordar vários assuntos. Finanças é uma das principais, mas existem outras. E como casal, nós precisamos sempre conversar para que a gente possa crescer juntos. E aí agora a Magda vai estar podendo explicar um pouco aí sobre compartilhar, né? Como foi a nossa caminhada até chegar aqui, de forma bem resumida. E a gente vai tocar em alguns pontos que a gente acredita que foram erros, outros que foram acertos, para a gente poder estar abordando com vocês aqui e trocando essa ideia. Tá bom, pessoal? Enquanto isso, vocês podem continuar comentando aqui, curtindo, compartilhando com outras pessoas. Se vocês puderem também, tira um print nosso aí, bem bonito aí. Não sei se dá para ficar bonito. Né? A Magda, sim, sempre vai ficar linda. Eu já não tenho certeza. Você tira um print, depois você coloca no seu stories, coloca algo que te chamou a atenção, uma frase que chamou a atenção, marca a gente para a gente poder compartilhar. Eu tenho certeza que isso vai alcançar muito mais pessoas. Porque qual é o motivo maior da gente estar fazendo isso aqui? É poder transbordar, é poder ajudar outras pessoas nessas áreas também, sabe? Porque como a gente tem conversado sempre aqui, né, Magda? Que a gente tem aprendido que Deus, ele dá semente àquele que semeia. Então, você, às vezes, tem coisas na sua mão aí que você poderia estar compartilhando com outras pessoas. E porque você não faz isso, Deus, ele não te dá mais nada. Então, como a gente quer receber muito de Deus, a gente tem compartilhado tudo aquilo que a gente tem recebido dele. Porque nós temos a certeza que nós receberemos muito mais para poder compartilhar com você. Tá bom? Magda, com você. Isso aí. Bom, sejam bem-vindos, todos que entraram. Lorena, Tati, Hélio, Paloma, Thaís, Rubens, Lili. Tem uma galera aí com a gente, né? É um prazer estar aqui com vocês. E assim, o nosso tema é casais inteligentes crescem juntos, né? E o que é um crescimento? Pegando o gancho do que o Léo falou,
é a gente se importar com todas as áreas da vida da pessoa que está com a gente, né? Seja alguém que a gente tem compromisso, ou noivo, ou esposo. Isso é se importar com o crescimento junto. Não adianta eu querer crescer e esquecer do Léo. Ah, o Léo que corra atrás, o Léo que lute. Não é assim, né? E não é só se tratando de casamento, mas quando você tem um compromisso com alguém, quando você está noivo, então tudo tem que caminhar bem alinhado. E assim, falando um pouquinho da nossa trajetória, vou falar muito resumido, porque a nossa história é muito longa. Nós estamos juntos há quase 11 anos, então tem muita história. Não vou falar aqui tudo. Léo, será que tem como tirar essa aba aqui de perguntas? Você tá vendo? Não. O pessoal tá vendo, né? Teste aqui da Raquel. Eu não sei tirar não, gente. Daquela caixinha. Agora entrou... Aí, saiu. É que a gente estava testando, tá, gente? A caixinha de perguntas. Obrigada. Deixa eu recapitular. Falando da nossa trajetória, né? A gente tem uma história muito longa, entre muitos erros e muitos acertos, né? Então, quando a gente resolveu crescer juntos, foi que deu certo de fato o nosso relacionamento e a gente começou a crescer de verdade. Nós nos conhecemos há muitos anos atrás na igreja, a gente era criança, e nós começamos o nosso compromisso, o nosso namoro, quando eu tinha 15 anos. E o Léo tinha 17. Então, gente, de fato, literalmente a gente cresceu junto, né? Mas quando você começa a namorar, quando você assume um compromisso com alguém tão novo assim, a gente dá muita cabeçada, né? A gente briga muito, a gente se importa com besteira e não se importa com o que deve se importar, porque a gente está aprendendo. Então, teve muitos momentos na nossa vida que a gente precisou parar, sentar e conversar. Não, vamos crescer nessa área aqui. Aqui a gente está errando, então vamos acertar. Como que é? Né? E buscar orientação, buscar conselhos, buscar na Bíblia, porque nós somos cristãos e a gente vive pautado na Bíblia. Então, foram muitos erros até a gente começar a crescer de verdade. E antes da gente casar, encurtando aí toda essa história, a gente sentou para conversar sobre, quando estava pertinho do casamento, sobre nossas finanças, porque eu trabalhava, o Léo também trabalhava, a gente a princípio ia morar de aluguel, de fato a gente morou de aluguel, né? Então a gente precisava saber como que a gente ia tratar as contas, como que a gente ia tratar as coisas da casa, e a gente, hoje eu acho engraçado, né? E a gente dividiu. Eu vou pagar, o Léo pagava o aluguel, que era a conta mais cara, e a compra do mercado, porque ele sempre teve o ticket. Então, o ticket a gente fazia a compra, então era ele que pagava, e ele pagava o aluguel. E eu pagava as outras coisas, a internet, água, luz, não me lembro se tinha outra coisa, mas era basicamente isso. E a gente ficou assim por algum tempo, acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, e a gente não saía do lugar, sabe? E em paralelo a isso, gente, eu tô aqui falando de finanças porque talvez seja o assunto mais assim abordado, porque é onde as pessoas têm mais dificuldade, mas teve áreas também que a gente precisou crescer juntos, como por exemplo, o Léo falou sobre estudos. Eu sempre fui uma pessoa assim muito devagar. Por exemplo, eu prestei vários vestibulares, mas eu nunca me dedicava de verdade. Sabe aquela pessoa, eu acho que tem gente aqui que é assim, porque muita gente é assim, me diz aqui se você é assim. Aquela pessoa que não estuda o ano inteiro para o vestibular. Quando falta 15 dias para a prova ou uma semana, ela fica desesperada, aí lê um bocado de coisa e fala assim, vou passar, porque eu sei tudo, eu li tudo, eu li a matéria inteira. Isso aí é a maior ilusão da vida. Quem já fez isso? Eu fiz isso há alguns anos, gente. Demorou para eu aprender. E o Léo sempre ali, Magda, estuda. Ele já cursava a faculdade pública e me incentivando a estudar para estar lá também, não precisar pagar a mensalidade, enfim. Até que eu decidi e tirei um ano inteiro. A gente já estava casado. Tirei um ano inteiro para estudar. Estudei e passei para o vestibular da FEMAS, porque o Léo me incentivou, claro, teve a minha família, teve eu mesma, mas quem estava ali do meu lado me cobrando aquilo,
era o Léo. Então, foi uma área que a gente precisou crescer. Então, hoje eu amo estudar, gente. A gente aqui morre de rir, porque eu tô cursando... Meu Deus, qual é o nome do meu... Publicidade. Tô um pouquinho nervosa. Eu tô cursando publicidade. O vestibular da FEMAS, depois eu saí, né? Eu mudei de área, que muitos sabem. Eu faço publicidade e é uma matéria que eu gosto muito, é um curso que eu gosto muito. Eu termino o semestre em 4 meses, aí fico livre o resto do semestre, porque eu tenho essa possibilidade na minha facul. Então, eu amo estudar. Por quê? Eu resolvi crescer junto com meu esposo nessa área. E voltando a falar das finanças... Fala, pode falar. Antes de você continuar. O pessoal tá até falando aí que normalmente eles são assim também, né? A galera comentando aí, tia, sua irmã, minha irmã, né, a Larissa. A galera também toda vocês, eu conheço vocês. Tem mais gente aí que não tá, né, revelando pecado. Brincadeira, gente. Mas a gente sabe que normalmente as pessoas fazem dessa forma. E é importante, sabe? Você, principalmente, que já está aí compromissado com uma pessoa, né? Ou principalmente já está casado, você ajudar a pessoa, incentivá-la a estudar. Porque isso está totalmente direcionado a você também, assim, atrelado às suas conquistas. Porque a minha alegria é a alegria da mãe. A mesma coisa, a alegria dela é a minha. Então, se eu tenho uma formação hoje, a Magda também tem, porque ela vai desfrutar de tudo aquilo que eu aprendi. Da mesma forma, eu a incentivo, né, dela continuar os estudos, se dedicar a empreender em algum negócio e tantas outras coisas que eu sempre a apoio, porque eu tenho certeza, obviamente, que eu quero vê-la, né, feliz, quero vê-la realizada, mas eu também tenho certeza que isso será recíproco, né? Isso será para mim também, porque as vitórias delas vão ser as minhas vitórias, as conquistas dela vão ser as minhas. Quando ela terminar de se formar, eu não vou ter só uma formação, eu vou ter duas, vou ter a minha e da minha esposa, tá? Porque vai ser uma alegria redobrada vê-la, né? Aí terminando os estudos, tendo uma graduação, vivendo coisas maiores, porque a gente está crescendo juntos, porque a gente tem esse entendimento que um precisa do outro. Eu não quero estar lá em cima e minha esposa estar aqui embaixo, sabe? Eu quero trazê-la junto. E se às vezes a sua esposa a pessoa que está do seu lado tem alguma dificuldade que ela não consegue continuar os estudos ou algo do tipo, tenta envolvê-la, sabe, de alguma forma, trazer, mostrar que ela é importante, sabe, trazer ela para o mesmo nível, porque é muito ruim. Eu sei que isso para a pessoa também, ela acaba se inferiorizando, né, se sentindo mal por isso, como eu já tive alguns amigos, né, que são dessa forma, por a pessoa se achar menor, porque ela às vezes não está trabalhando, não tem o mesmo salário que você, às vezes uma pessoa tem mais estudo que a outra. Isso não é motivo para um se rebaixar ao outro, mas é motivo para quê? Para um dar a mão ao outro e elevar, sabe? Ajudar, porque a pessoa conquistando também é a sua conquista. Quiser continuar aí? Isso aí. Sobre essa questão de se sentir inferior, eu tive uma fase assim, eu fiquei desempregada depois que a gente se casou e eu nessa questão de vestibular, que não conseguia me dedicar, aí quando eu fazia as provas eu não passava e o Léo já estava na faculdade, o Léo trabalhava, né? E eu comecei a me sentir assim, muito inferior. Não por ele não fazia isso comigo, mas eu fazia, porque a minha mente estava tão vazia, né? Porque eu não estava me ocupando com o que importava, que eu comecei a me sentir inferior. Mas ele sempre me trazendo para o nível dele, não que fosse um nível mais alto, mas para perto dele. Magda, vamos crescer juntos? Magda, o que a gente quer fazer? A gente vai fazer junto, né? Então isso para mim foi muito importante. Foi onde eu saí desse lugar, né? Que eu estava me afundando num nível de inferioridade terrível. E isso é real, gente. Isso acontece muito. Então, a gente precisa também ter a sensibilidade de ver se aquela pessoa, ela tá precisando de uma atenção, né? Não é individual. A gente não tem o meu espaço, o espaço do Léo. Nós somos casados. É a nossa vida. Então, é preciso uma sensibilidade também, para que os dois cresçam juntos. Um observar o outro e ver qual a necessidade do outro. A Natália colocou aqui que é um dos pontos para você ver se você está com a pessoa certa. É quando ela te incentiva, né? Quando ela embarca nos seus sonhos, por mais loucos que sejam, mas se eles são coerentes, né? Se ele não foge dos princípios, mas a pessoa embarca,
a pessoa te incentiva a crescer, porque ela não tem medo de perder você. Ela quer que você cresça junto com ela, né? E graças a Deus a gente vive isso. Falando das finanças, fala. Vou falar outra coisa antes. Antes de você passar para o próximo assunto aí, né, das finanças, eu queria falar aí principalmente com os rapazes aí, com os homens, né? Se você é solteiro, é para você também, para já aprender sobre isso, entender. Quero até que os homens aí coloquem aquele braço forte aí, aquele músculo aí, para eu ver se tem homens aí, ou se só as amigas da Magda aqui nessa live. Quero ver se tem meus colegas, meus amigos que estão aí nessa live, ou se tá só... Eu acho que só tem mulher nessa live, não é só mulher comentando, ó. Então, tem o Carlos, tem o Tchê que tá aí comentando sempre, né? Bota aí um braço forte aí para eu ver os homens aí que eu vou falar com vocês agora. Pessoal, eu tenho aprendido que uma das responsabilidades, e agora principalmente você que também é cristão, uma das responsabilidades do homem, né, do marido, é dar um destino para a sua família. Ou seja, se você vê que alguém da sua família, seja filhos ou seja sua esposa, eles estão perdidos em alguma situação, em alguma área da vida deles, é responsabilidade sua você dar um destino, ajudar essa pessoa, sabe? Então, quando a Magda passou por essa dificuldade, e talvez mais para frente ela vai falar também sobre essa questão que ela era de uma área e foi para outra, eu vi que ela estava passando num momento assim difícil, um pouco perdido do que iria fazer, e eu pedi a Deus que Ele me desse sabedoria para eu pudesse conduzi-la a algo que eu sei que seria uma realização dela. Por quê? Eu tinha assumido a responsabilidade de sacerdote para o meu lar. Quem é cristão entende isso. Você não entende, saiba que você é o cabeça do seu lar. Você tem que assumir a responsabilidade de você dar um destino para as pessoas que estão com você. Você é responsável, sim, pelas pessoas que estão debaixo do seu teto aí, que estão à sua volta. E a palavra de Deus, né, que é a sabedoria eterna, e se você também, talvez não... Isso aqui não é um papo religioso, mas isso daqui são verdades, são princípios que são eternos e que funcionam independente se as pessoas acreditam ou não. Ela diz que que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, rapazes, olha a responsabilidade que nós temos de cuidar das nossas esposas, sabe? Nós temos que amar elas como Cristo amou a igreja. E qual é o amor de Cristo pela igreja? Jesus, ele se sacrificou, ele morreu pela igreja. E assim também temos que ser nós. A gente tem que dar atenção à nossa família, somente a nossa esposa, né, que está do nosso lado, porque a gente precisa realmente dar a nossa vida, fazer o que for necessário para ajudar ela em todas as áreas. Obviamente, as mulheres também têm as suas obrigações, a Magda pode estar falando um pouco disso também depois, que precisa também dar o suporte ao homem, tá? Mas eu aqui falando com os rapazes que estão nessa live aí, você é responsável de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, de uma forma que se ela estiver perdida em alguma área, você é responsável por isso, de uma forma que você peça sabedoria a Deus para ajudar a pessoa a encontrar o caminho. Isso aí, isso é muito importante. Muitas vezes eu saí de lugares, espiritualmente falando, psicologicamente falando, de lugares obscuros, de lugares assim terríveis para mim, porque o Léo me deu um destino, me deu uma palavra, me sacudiu, né, no bom sentido. Então é muito importante, né, termos isso. E até para você que é pai e mãe, ter essa percepção com seus filhos, né? Às vezes a gente também como filhos ter esse carinho com os nossos pais, de cuidar, de saber, né, o que nós precisamos fazer para melhorar, porque aqui a gente está falando de casal, mas você pode colocar isso na sua realidade se você ainda não é um casal, né? Ou se você é pai e mãe, nós ainda não somos, mas a gente tem aprendido isso, para quando a gente for pai, a gente não errar tanto. Mas entrando, gente, no crescimento relacionado às finanças. A gente... No início do casamento, a gente dividiu as despesas, né? Como eu estava falando. E até um certo momento deu certo, porque assim, a gente não deixava nada atrasar, a gente pagava nosso aluguel certinho e tal. Só que a gente não saía do lugar. Nessa área, a gente não conseguia crescer. A gente só sobrevivia, né? Fazia uma viagenzinha por ano, fazia uma coisa aqui, outra ali, mas assim, não multiplicava, né? E logo depois eu fiquei desempregada.
Aí começou a dar ruim, gente. A gente passou por umas fases bem difíceis financeiramente. Graças a Deus a gente não passou necessidade, até porque a gente tem todo um suporte da nossa família, né, que estava sempre ali, olha, vocês estão precisando, vocês, o que está faltando? E nunca faltou, né? Graças a Deus nunca faltou. Mas, assim, a gente tinha acabado de comprar o nosso apartamento, que é aqui onde a gente mora. Nesse tempo aí, recém-casado, uns 2 anos de casado, a gente comprou aqui e se mudou e eu fiquei desempregada, né? Eu fiquei desempregada um pouquinho antes da mudança. Então, assim, a gente começou a passar um sufoco, gente. O Léo até fala aqui nas lives que, gente, isso é real, tá? A gente fala no tom de brincadeira, mas é verdade. A gente tinha que sortear a conta que ia ser paga. Assim, é loucura. Eu sei que muitos já passaram por isso, mas é doideira. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Ah, esse mês vamos pagar isso, isso, isso aqui. Isso aqui que pode deixar vencer, acumular, a gente deixa. Foi assim, né? Então a gente passou um sufoco danado. E aí o Léo, assim, orando, né? Imagino que ele tenha orado, pedindo uma direção. Imagino não, ele já falou isso. Mas orando, pedindo uma direção, estudando um pouco sobre finanças, ele me propôs da gente juntar as nossas finanças. E para mim, no primeiro momento, assim, fez sentido, até porque eu não tinha quase finança nenhuma, né, gente? Mas, assim, uma coisa importante também de se falar é que eu nunca fiquei parada. A gente brinca muito, minha mãe, meu pai e minha irmã sabem também que desde criança eu vendia coisas. Vocês lembram daquele pacote de fandangos que vinha um chaveiro de cachorrinho? Comenta aqui pra mim quem lembra. Eu vendia aquilo. Minha mãe comprava biscoito, eu tirava o chaveiro e vendia por 25 centavos. Então, eu sempre fui empreendedora, né? Eu comprei um pouco de biscoito já, né? Isso. Eu tinha, né? Sempre vendia alguma coisa. Vendia trufa, vendia boticário, vendia um monte de coisa, camisa, tudo que vocês imaginarem eu já vendi. E aí, o Léo me propôs a gente juntar as finanças. Para mim, no primeiro momento, foi um pouco difícil, porque quando você junta as finanças, não é só você juntar teoricamente. A gente começou a ter um controle de tudo que entrava e saía, o outro tinha que saber. A gente tem um grupo que até hoje funciona, mas hoje é fácil pra gente, a gente já acostumou, deu muito certo. Gente, tudo. Saída R$1 empada. Era desse jeito. É desse jeito, tá? É nos centavos. E o Léo falou pra mim uma vez, que eu falei assim, pô, eu tenho que te falar até da empada de R$1 que eu como. Aí ele falou assim, quem não controla centavos, não controla milhões. Então eu falei, caraca, eu preciso controlar centavos, porque eu quero controlar milhões, né? Então a gente juntou as finanças. Estamos chegando lá. Estamos chegando, a gente está nesse caminho aí. A gente juntou as finanças e começou a prestar conta um com o outro do que fazíamos. E aí, isso é bom, gente, parece invasivo, mas funciona de uma forma porque você vê quanta besteira você gasta. E você fica, às vezes nem por você, mas você fica com vergonha. Cara, eu vou gastar esse dinheiro, vou ter que falar para Léo, olha a vergonha. Para que eu vou comprar isso? Entendeu? Então, isso foi me fazendo acostumar a controlar o nosso dinheiro, controlar o meu dinheiro. E foi aí que, de fato, a gente começou a crescer na área das finanças juntos. Porque ele tinha o dinheiro dele e eu o meu, a gente não crescia junto. Aí você quer investir numa coisa, quando a finança é separada, veja bem, você quer investir numa casa, que foi o nosso caso. A gente já estava, eu acho que já estava fazendo junto a finança, já. Você quer investir numa casa. E quem que vai dar o valor? O maior valor? Se o dinheiro é meu, se o dinheiro é do Léo. Entendeu? É injusto. Verdade. Sabe? Pequenas coisas também. Precisa comprar um negócio para casa. Eu uma vez, gente, peguei carona com uma pessoa que ela falou assim, tem que botar gasolina. Não vou botar não, vou deixar para fulano botar quando ele pegar o carro. Já gastei muito dinheiro essa semana. Que era o marido dela. Então, tipo assim... Ou seja, vai sair do mesmo bolso, sabe? Sai da mesma casa, vocês estão juntos. Então, assim, é estranho. Hoje é estranho, mas a gente já viveu assim. Então, quando a gente juntou as nossas finanças... E o que é juntar as finanças?
literalmente, tá? A gente coloca tudo no mesmo lugar. No início era mais assim. Hoje acaba que tem que ficar dividido porque por exemplo, eu pago a faculdade, então já tem que ter um dinheiro comigo para eu pagar. Mas não quer dizer que esse dinheiro é meu, não quer dizer que é do Léo. Mas a gente junta tudo num único lugar. O Léo que faz essa administração, porque ele é muito melhor que eu nisso. Sim. O que ela está falando, pessoal, de juntar tudo, a gente junta tudo assim. Não é que a gente cria, por exemplo, uma conta única no banco e todo o dinheiro vai para lá. Mas, na verdade, a gente faz o gerenciamento de todas as receitas e todas as despesas, todas as dívidas, todos os sonhos, todos os projetos num único lugar. Seja você gosta de caderninho, acha horrível, mas o problema é seu. Tem gente que gosta de Excel, horrível também, mas tudo bem também, já é melhor do que no papel. E tem programas aí excelentes que eu já indiquei, se você não sabe eu posso indicar de novo, que são ótimos para você integrar todas as suas informações de tudo que entra, tudo que sai, as dívidas que você tem, os seus planejamentos, e aí ele faz um gráfico mensal, você consegue fazer ali um controle visual muito maior. Tá? Então, só, né, Magda, retomando que esse que ela está falando de juntar as despesas, é a gente conseguir entender aonde está todas as coisas juntos, entendeu? Isso, é esse programa que o Cadu falou, que a gente usa, tá? Tem outros, mas a gente gosta desse Mobius. Eu sou uma negação para ficar controlando as coisas em computador. Eu amo meu papel, mas o Léo que faz isso pra gente. Ele é o financeiro da casa. Então, assim, a gente junta... Receita Federal. Quando bate a Receita Federal, meu amigo, eu Todo tenho que prestar mês, conta. É loucura, tá? Mas vale a pena. Ele faz toda essa administração em um único programa, salário Magda, salário Léo, trabalho extra Magda, trabalho extra Léo, não sei o que, tudo nesse programa. E desse programa, ele já distribui para as contas que a gente tem que pagar e, às vezes, guardar, né, para reserva de emergência também. Ele já faz toda essa distribuição. E o que sobra é de quem? Dos dois. Sendo que a gente não gosta dessa questão de sobrar. A gente sempre investe em algo. Quando sobra, entre aspas, a gente investe em algo. Por exemplo, recentemente a gente investiu num celular novo para mim, porque eu estava precisando e eu trabalho com celular. Então, a gente ficou legal esse mês. Vamos investir num celular. Porque o celular... Isso aqui é outro assunto, tá, gente? Para outro dia, mas só pincelando. O celular, ele... É um ativo, porque ele vai me dar retorno, né? Quando é passivo, é que eu só gastei, aquilo não vai me dar retorno nenhum. O ativo, eu invisto para ter um retorno. O celular, no meu caso, é para isso. Então, a gente... quer falar? Não, essa questão da finança, só para o pessoal entender, quando a gente diz de unir, pessoal, não é para privar a outra pessoa de ter acesso a não gastar. Eu acredito que é algo muito importante para que vocês possam ter um panorama geral do que está acontecendo com as finanças de vocês e vocês poderem junto entender aonde é melhor você encaixar ali para você ter um rendimento maior de tudo que você recebe. Por exemplo, eu e a Magda, a gente passou por um momento muito difícil, mas com essa gestão que a gente fez, a gente conseguiu aumentar nosso capital. Então, no começo, a gente tinha realmente esse controle todo aí de questão de quanta empada que ela comia. Isso era importante. Hoje a gente ainda faz, beleza, mas não tem aquela questão tão rigorosa. Por exemplo, a questão do celular aí. Nunca que anteriormente a gente iria dar R$4.000 no celular, entendeu? Porque a gente tinha um estilo de vida que não cabia nisso. Mas hoje, por a gente saber que isso traria até um resultado, seria um ativo para a nossa vida, e a gente sabe que era importante investir, e aí tem o meu dinheiro e tem o dela, que não é separado, que são juntos, foram com o mesmo projeto. Por mais que seja a Magda, que seja a pessoa que mais está desfrutando, se assim a gente pode falar, né, Magda? Meu amor. Entre aspas. Magda é difícil falar Magda, né? Falar amor. Que saco, não gosto que sempre fale Magda. É porque a gente está em público aqui, né? Tá bom. Mas então, pessoal, mas é essa situação. Não quer dizer que você vai ser mesquinho, mas é que você vai conversar com a pessoa aonde será feito, entendeu? Onde você vai levar a sua receita, para que você possa alavancar isso, para que vocês possam ter sonhos e projetos juntos. Né? Por exemplo, antes a gente tinha muita dificuldade em questão de... Até a gente controlava a questão de roupa, tal, então comprava uma roupa mais baratinha. Tal. Agora, a Magda já não precisa ter essa preocupação maior. A gente já consegue, por mais que ainda a gente coloque lá
quais foram as despesas de roupa naquele mês. A gente não fica se preocupando tanto com isso mais a ponto de, não, será que compra, não compra, tem que falar, vamos ver, fazer muitas contas, porque as coisas vão melhorando. Conforme você vai fazendo o seu controle, a sua gestão financeira, junto com a pessoa que está do seu lado aí, vocês alinhando os pensamentos e as estratégias, você vai ver que o seu dinheiro vai começar a render muito mais e vocês vão avançar muito mais. Porque eu percebo, por exemplo, como a pessoa não tem controle, cada dia ela faz o que ela quiser. Ela lancha num lugar diferente, toda semana ela vai para um lugar, a esposa vai para outro, gasta com as amigas no shopping. Eu e a Magda não, a gente tem esse controle. Então, por a gente ter esse controle, não quer dizer que a gente deixa de comprar, mas a gente acaba controlando isso. Isso nos permite, por exemplo, fazer 2, 3 viagens por ano, ir para lugares legais, lugares diferentes. Por quê? Por causa dessa gestão que a gente acaba fazendo. Tá bom? Isso mesmo. No início era muito rigoroso mesmo, porque a gente não tinha para gastar. E a gente começou a controlar e ver assim, caramba, a gente está gastando mais do que a gente ganha. Isso não existe, isso não pode existir. E a maioria das pessoas, é porque a maioria aqui, eu sei que ninguém vai querer falar, mas eu duvido que tenha alguém aqui, assim, eu tenho uma pessoa que eu sei que faz, porque eu já conversei muito com ela, já bati na tecla, já bati muito para ela fazer isso. Mas eu tenho certeza que a maioria aqui não sabe o total que ganha e o total que tem de despesa. Tudo, tudo. Duvido que anota tudo, que sabe todas as dívidas, que tem esse controle aí que você consegue ver pelo menos de 6 meses para trás. Eu duvido. Entendeu? Porque é difícil. Isso não é algo nosso, não é algo que normalmente a gente faz. A gente não é ensinado dessa forma. Mas pode ter certeza que quando você começar a fazer, você não vai querer mais parar. Porque é algo que acaba exponenciando tudo aquilo que você tem. Você acaba tendo um retorno muito grande dessa gestão. Como o Carlos colocou aí no comentário, né? A gente acaba tendo uma maior prioridade, porque a gente sabe para onde está indo o nosso dinheiro. Isso aí. Então, hoje para a gente é muito mais simples, né? Muito mais simples. A gente faz essa gestão, a gente anota tudo mesmo, a gente continua com o mesmo hábito. Só que hoje o nosso dinheiro rende muito mais, porque tem esse controle e a gente resolveu fazer isso juntos, crescermos juntos. E, de fato, a gente começou a crescer financeiramente, né? Então, assim, gente, para nós, mulheres, por exemplo, que a gente gosta muito de gastar com cabelo, unha, hidratação e unha, cabeleireira Leila, a gente gosta de gastar com roupa, a gente gosta, né, de comprar um brinco, comprar uma coisinha aqui, outra ali. Tem momentos, gente, que não pode. E assim, eu já ouvi certos comentários lá atrás, quando eu dizia não. Vamos no cinema, vamos sair. Eu dizia que não, mas não era porque eu não queria gastar. É porque eu não tinha para gastar, entendeu? Hoje eu posso dizer não por questões, igual o Cadu falou, de prioridade. Mas eu não digo mais tantos não, porque hoje eu posso. Hoje eu posso me dar um luxo. Hoje a gente pode gastar sem pena, né? Gastar com coisas certas, enfim. Essa questão de controlar as finanças juntos é mega importante. E a gente percebeu que um casal ele não conquista numa certa velocidade ou não conquista os seus sonhos quando as finanças são separadas. Então, não existe assim, eu não conheço um casal que cresce, multiplica com as rendas separadas. Eu não conheço de verdade. Conquista, mas é bem lento. Devagar. E uma das partes, muitas das vezes, não se sente tão realizado, tão feliz, porque acaba não participando tanto. Porque normalmente o que acontece, o que a gente vê na realidade, os maridos, por às vezes ganharem mais, o que acontece normalmente, não permite que a esposa participe. Então a esposa se vira com o que ela tem. E aí a esposa acaba sendo um pouco assim, acaba tendo essa dificuldade de não poder atingir o mesmo que a pessoa. Agora, quando a gente entende que os dois estão no mesmo nível, que o meu dinheiro é o dinheiro dela e a gente junto. Claro assim, pessoal, que existem pessoas que são descontroladas, que têm problemas mentais, né? Que a gente é complicado mesmo. Então, mas isso aí é você sentar e conversar com a pessoa, né? De você entender a situação que vocês estão e vocês alinharem juntos, sabe? Porque no começo vai parecer talvez evasivo, e realmente mas nós somos um casal, então a gente não tem que esconder um do outro, sabe? A gente precisa alinhar isso, porque a gente quer crescer juntos. E essa questão de esconder
é um pouco até polêmico, mas assim, normalmente quem esconde finança, esconde outras coisas, né? Porque se a pessoa não confia em você para te falar quanto ela ganha, onde ela gastou, é porque ela tem outras coisas também, entendeu? Tô aqui jogando a polêmica e saí correndo, tá? Mas Não, é o assim, que a pessoal, gente isso aqui vê. porque assim, o que a gente está falando aqui é algo que a gente já viveu muitas coisas deram errado, a gente conhece muitos amigos que fazem de uma forma que também não dão muito certo, pelas coisas que a gente conversa, e assim, a gente está passando para vocês a nossa visão. Se você acha que é outra forma que é correta, beleza, faz dessa forma. Se para Mas você se dar não está certo, né? dando, se para você dar certo, beleza, mas se não está dando certo para você, entendeu? Então busca uma outra forma. Uma outra forma é essa que nós estamos falando, que eu e a Magda decidimos fazer. Alguns amigos também fazem, outras pessoas que a gente conhece também fazem, e que todas essas pessoas que fazem dessa forma, elas têm um resultado muito positivo, acima da média dessas pessoas que não fazem dessa forma. Isso aí. E assim, gente, finalizando essa questão de experiências, né, por causa do nosso tempo aqui, mas a última fase que a gente viveu de decidir crescer juntos foi recentemente com o nosso negócio, que hoje é o nosso trabalho extra, né, que é a Start. A gente trabalha com materiais digitais, com gestão de redes sociais, com tráfego pago, tudo que é relacionado ao empreendedorismo digital. E assim, foi algo que aconteceu na nossa vida. A gente começou para ajudar uma empresa e, de repente, muitas pessoas procuraram e a gente resolveu investir nessa área e trabalhar com isso. E foi aí que a gente acertou, né? Porque, assim, como eu falei para vocês, eu já vendi tudo nessa vida, eu já tentei de tudo, eu já fiz bolo, trufa, Gente, muita coisa. Só que quando a Start ela começou a acontecer, eu descobri o que eu tenho que fazer, né? Então, eu hoje não tento mais tantas coisas como eu tentava. Eu sei aonde eu devo investir o meu tempo, os meus estudos. E assim, quando a gente começou a trabalhar com isso, era mais eu que trabalhava. Porque o Léo ainda estava terminando a faculdade dele, então não sobrava tempo para ele me ajudar com as coisas, ele me ajudava superficialmente. E agora, quando ele terminou a faculdade, foi algo assim, não foi algo que a gente precisou decidir, não. Mas foi uma decisão que ele tomou que nos fez crescer juntos. Porque eu estava me dedicando à Start e ele não podia se dedicar tanto. E recentemente, no início da pandemia, ele falou assim, Magda, agora eu tô mais tranquilo, o TCC acabou, a formatura já passou, eu vou entrar com você para te ajudar nas coisas que você precisa com a Start. Vamos crescer juntos? E eu disse sim. Então, ele entrou investindo comigo, gente, tempo, estudo, muita leitura, muita dedicação e, assim... Muitos cursos. Dinheiro, porque a gente comprou vários cursos, né? Ele me incentivou a comprar alguns cursos que eu queria comprar, mas ficava assim, porque, poxa, como é que eu vou dar conta dos clientes e estudar, e também a minha faculdade e tal. Mas quando ele resolveu não, quando ele pôde, né, se dedicar a isso para crescer junto comigo, assim, o nosso atendimento na Start, a demanda da Start, ela mais do que dobrou. Porque houve uma decisão de crescermos juntos, né? E isso é inteligência. Isso é uma decisão de um casal inteligente. Não por sermos nós dois, mas a gente conhece outros casais que a gente se espelha e a gente tem tentado crescer junto, assim como esses casais crescem, né? Então, essa foi uma das áreas também que a gente decidiu crescer juntos e temos crescido. Financeiramente, a Start hoje nos dá um retorno muito, muito bom, porque nós decidimos crescer juntos nessa área, né? Então, outra questão também que eu vou falar bem rápido foi os meus estudos, né? Como eu comecei a falar, eu cursava matemática na FEMAS. Foi algo que eu decidi assim, porque eu consegui passar na prova e aí eu falei, eu quero. Eu gostava do curso, mas era um curso tão difícil, gente. Eu quase morria. Mas eu queria fazer aquilo, porque eu não tinha outra coisa para fazer. E quando a Start começou a caminhar, veio assim alguns pensamentos na minha cabeça. Poxa, será que eu quero mesmo dar aula de
de matemática, eu gosto da matemática, mas eu não sou tão apaixonada assim, e eu tô trabalhando com digital, o que que tem a ver matemática com digital? Eu tô gostando tanto. E assim, gente, como nós somos cristãos, a gente acaba puxando um pouco para esse lado. Mas eu fiz um trato com Deus que ele falasse sempre comigo através do meu marido, porque ele é autoridade aqui na nossa casa e ele é meu sacerdote. Então, uma vez eu fiz essa oração. Falei, Senhor, isso já tem tempo, muito tempo. Senhor, sempre que o Senhor quiser falar comigo e eu não estiver ouvindo, fala comigo através do Léo, porque eu vou saber que é o Senhor, porque ele é um homem de Deus. Então, eu confio, né? Então, nesse meio tempo que eu estava em dúvida sobre a faculdade, o Léo me propôs eu mudar de curso. Magda, por que você não cursa publicidade ou marketing? Você não acha que você vai se dar bem porque você está gostando dessa área? E eu falei, já sei, foi Deus que falou comigo agora, né? Então eu mudei de curso. Ele investiu até financeiramente, nós investimos, né? Porque eu fazia uma faculdade pública e agora eu faço uma faculdade particular. Mas ele decidiu crescer junto comigo, né? Então, é algo que nós estamos no processo juntos, financeiramente, espiritualmente, academicamente, tudo que a gente faz, a gente busca fazer juntos, porque isso nos faz crescer, né? Eu vou encerrar aqui meu falatório, porque eu já tô falando muito, tá dando a hora já. Mas é isso, pessoal. A gente não tem que ter ciúme de uma pessoa no relacionamento estar crescendo mais que a gente. Pelo contrário, a gente tem que ficar feliz com isso e avançar junto com a pessoa, querer estar próxima, cada vez estar nesse mesmo nível. E você que talvez, não é que assim, a gente está colocando dessa forma, se sinta às vezes superior, porque às vezes a pessoa se coloca numa situação um pouco mais baixa, como a Magda falou que ela já passou por isso. Traz a pessoa junto com você, mostra o quanto ela é importante, o quanto ela pode estudar também e alcançar coisas ainda maiores do que você está fazendo. Porque a conquista dela vai ser a sua, cara. Entendeu? Então, a gente precisa conquistar sempre junto, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? O horário aqui tá batendo, nem vi que era 10 horas, agora que eu vi, falei, cara, batendo. Passou muito Se vocês rápido. curtiram aí, comenta aí, pô, faz outra, que a gente vai estar fazendo outra semana que vem, então, nesse mesmo sentido aí, pra gente falar, porque tinha várias coisas pra gente abordar, mas a gente não conseguiu falar tudo. Várias pessoas fizeram muitas perguntas de coisas assim tops demais para a gente poder comentar aqui. Aí eu vou fazer com a Magda o seguinte: quando a gente finalizar, eu vou colocar nos stories lá a resposta, né, de tudo isso que vocês perguntaram. A gente vai estar respondendo uma por uma, em forma de agradecimento por vocês terem colocado. A gente não vai conseguir responder aqui por causa do horário, tá bom? Espero que vocês tenham curtido demais. E o que acontece é, se você também gostou, tira um print nosso aí, coloca lá no story algo que você mais chamou a sua atenção, alguma frase, alguma situação, algum ponto, marca a gente para a gente poder estar compartilhando. E se você quer que tenha novamente, né, eu e a Magda aqui trocando essa ideia sobre casais inteligentes, eles crescem junto, para a gente, semana que vem, estar aqui de novo, complementando esse tema. O que vocês acham? Bom, né? Galera aí, agradecer a galera toda que participou. Carol, Carlos, Larissa, Tchê, tem muita gente top aí. Lídia. Tem gente entrando agora, Fafá entrou. Tem a galera Beijo, entrando Fafá, agora. pra vocês. Manda um beijo pra Tutu, pras crianças. Todo Saudade. Mundo. Tá bom, galera? Então, a gente vai estar encerrando aqui. Vou estar colocando lá as respostas no story, tá bom? E vocês estejam marcando a gente, tá bom? Faz uma pose aí. Tem um carro tá mandando a gente fazer uma pose. Faz uma pose aí. Não sei se tá me cortando, né? Porque meu celular Samsung tá me sacaneando aqui. Tá, não. Pessoal, obrigado, tá, pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito. Tudo que a gente faz aqui é com muito carinho. São coisas que a gente vive e a gente incentiva vocês a fazer o mesmo. Talvez você não tenha, né, essa cara de pau, tenha vergonha às vezes de falar aqui na internet, mas que vocês possam fazer isso, num a um, com as pessoas que estão à sua volta, incentivando a estudar, a buscar, a gerir melhor suas finanças, a crescer junto com essas pessoas, mandando uma mensagem, fazendo a ligação. Tenha certeza que aquilo que você faz, por mais que pareça pouco aos seus olhos, é uma semente que ela vai frutificar no coração dessa pessoa que você falou e ela vai assim, dar muitos frutos. Pode falar, Ana. Eu queria só falar uma coisa muito rápida que eu acho muito importante. Assim, gente, a gente está falando aqui, a gente está passando a nossa experiência, a gente está aprendendo, né? Nós nos espelhamos nos nossos pais,
nos nossos líderes. E é muito importante que cada um de nós tenhamos um mentor, né? Na nossa igreja, nós trabalhamos o discipulado. Então, quando eu tenho alguma dúvida sobre casamento ou sobre qualquer outra coisa da minha vida, eu vou para minha líder, né? Então, assim, muito do que a gente faz hoje, a gente aprendeu com os nossos pais e com a nossa liderança. Outras coisas a gente aprendeu sozinho, porque cada família é de um jeito e a gente está formando a nossa família e é com os nossos erros que a gente vai aprender. Mas é muito importante nós termos mentores, pessoas para nos auxiliar, pessoas para orarem por nós, pessoas para nos mostrar onde nós estamos errando, né? Muitas vezes eu contei com a minha mãe, eu contei com a minha líder, contei com a minha sogra, para me ensinar o que eu precisava melhorar. Né? É muito importante, como o Cadu está falando, ler livros, né? Quem lê desenvolve muito mais rápido as áreas da vida, porque aprende, né? Os livros, de fato, eles são um material muito rico para nós. E a outra área também que eu decidi crescer com o Léo é a leitura, que ele me incentivou. Enfim, gente, eu queria deixar esse comentário sobre você ter mentores para te ajudar, porque nós não somos aqui mentores de vocês, né? Nós estamos passando a nossa experiência. Então, que você escolha alguém, se você não é de uma igreja que faz discipulado como a nossa, mas que você tenha alguém para te instruir, seja os seus pais, ou seja um líder na sua igreja, ou um amigo que tem experiência, enfim. Eu acho importante. Ótimo. Então tá bom, pessoal. Muito bom estar com vocês. Obrigado pela presença. Obrigada, e semana que vem a gente tá aí de novo. Lembra de marcar a gente, colocar no stories, tá bom? É importante pra gente saber que vocês estão curtindo, tá? E que outras pessoas também possam ser abençoadas. Grande abraço, beijão. Gente. Beijo, amor. Te vejo daqui a pouco, meu amor. Te amo. Te amo.